Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um programa Política Nua e Crua. Hoje nós não vamos fazer uma coisa que talvez todos vocês esperem. Nós não vamos discutir o caso da espanhola, não vamos discutir o caso daquele outro que foi presidente há um tempo atrás, não vamos discutir, porque isso aí está na mão da justiça, é questão de justiça, é questão de criminosos, fugindo, não fugindo, entrando, não entrando, para mim, tanto faz. O que me preocupa muito, é a pesquisa da Quest, que mostrou mais uma queda de percepção positiva do governo Lula. Isso me preocupa. E se nós continuarmos nesta toada, nós vamos ter problemas. Ainda dá tempo de uma virada. Mas como virar se a gente está enredado numa teia que nos leva cada vez mais para o fundo do poço? Né? Vou explicar bem o que é isso. O companheiro Jean-Marc, para quem não conhece, foi ex-presidente da UNE, se não me engano, 68, 69, por aí, né? No século passado, mas ainda é um grande ativista, uma grande inteligência, uma pessoa que tem uma visão muito arguta dos problemas do Brasil. Tem uma independência, porque é muito importante, quando a gente vai analisar questões políticas, que a gente tem uma certa independência. Tira um pouco esse lado de que a gente começa a criar mitos e tudo mais, que a gente tem um senso crítico para analisar as questões em geral. Né? E aí ele coloca algumas questões que são importantes. E ele faz um artigo, que eu até recomendo a vocês que vejam esse artigo, que está no G68 na luta.org, né, Geração 68 na luta, G68 na luta.com.org.br, que se chama Mosca na Tela ou Governo Lula e o Congresso. É esse artigo aqui. Ó. Se vocês conseguem ter, está aí. Tá? Então, ele faz uma análise que eu achei que foi uma das análises mais lúcidas que eu li nos últimos tempos. E por isso que eu chamo a atenção para vocês, para procurarem esse artigo. E o artigo chama-se A Mosca na Teia ou o Governo Lula e o Congresso. Tá? E ele fez agora, que ele acabou de publicar. Né? Ele coloca uma coisa, que o presidente... e eu vou ler algumas frases para vocês verem como ele vai... que ele coloca uma coisa. Né? Uma vez, ele coloca a questão de dizer o seguinte, que o presidente Congresso, por exemplo, herdou, no período Bolsonaro, um empoderamento inédito na história do Brasil. Temeroso de ser levado a um processo de impeachment, Bolsonaro se entregou ao Centrão e esse tomou as rédeas do poder e passou a controlar o orçamento através das chamadas emendas obrigatórias, individuais, por bancada, por comissão e, finalmente, por PIX e as secretas, controladas pelos presidentes da Câmara e do Senado, que, aliás, foram votadas no final do governo Dilma, outro presidente muito enfraquecido. Isso nós temos que reconhecer. Ela estava muito enfraquecida no segundo mandato. Tanto é que, logo que ela foi eleita, quando a gente tinha uma esperança de ir para frente, ela já botou a economia na mão do Levi. Então, mostrava que ela não se considerava tão forte para governar, que ela tinha que entregar a economia na mão do movimento financeiro nacional, das Faria Limers. Né? Aí, ele coloca muito bem que nos primeiros governos populares, a extrema-direita não existia no Congresso ou na sociedade, enquanto expressão articulada, muito embora o conservadorismo graçasse entre os parlamentares. Predominava entre os políticos do Centrão o fisiologismo, ou seja, a defesa dos interesses materiais e políticos eleitorais de cada um. Né? Mas nós aprofundamos esse processo. Né? Nós aprofundamos e criamos algumas figuras, né? Que foi o preço pago
pelos dois presidentes da esquerda e pelo PT foi enorme. De defensores da ética da política se transformaram, aos olhos do eleitorado, em corruptos de carteirinha. Contraditoriamente, os corrompidos deputados e senadores do Centrão ficaram muito menos visados, embora alguns tenham sido também enquadrados pelos tribunais. Isso é verdade. Eu tive ontem para comprar esta canetinha, esta aqui, que eu usava para fazer as minhas anotações e tudo mais. E tive numa loja pequena, eu moro numa cidade pequena, que não é uma grande estrutura, não é um grande comércio, um comérciozinho. E não sei por quê, o dono da loja resolveu falar para mim, não sei se ele me achou que a cara do quê, ou se ele achou que era o senso comum era esse, que ele poderia não me provocar, que ele poderia, falando aquilo, ganhar a simpatia de um cliente, né? E aí levou porrada, que ele disse o seguinte para mim, porra, veja como é as coisas nesse país. Enquanto um vai preso, o outro está passeando em Paris. Ou seja, ele não tem nenhuma percepção. Para ele, e aí continuamos o diálogo, debatendo e tal, mas é uma percepção que está arraigada no povo brasileiro, de que nós representamos não o progresso, não o futuro desse país, não a luta por um país soberano, sustentável, socialmente justo e tudo mais. Por quê? Porque nós confundimos as nossas ações de governo com as ações de governo da direita. E isso é muito claro. Basta ver essa admiração e estarmos aqui, jogados aqui, conversando o dia todo com os Faria Limer da vida. Banco Central independente, nós batemos palma. E aumenta mais os juros, aumenta mais os juros. Para quê? Para reduzir a produção. Porque não existe uma inflação de demanda. Não é para segurar a inflação. É para reduzir a produção, para jogar a gente no chão. E para atacar, em função disso, atacar também os programas sociais que nós fazemos. Todos os culpados dos problemas do Brasil, da responsabilidade fiscal do Brasil, são os programas sociais. É o investimento em educação, é o investimento em saúde. O que nós queremos com isso? Transformar esse país num país atrasado? Um país atrasado que não evolui, que não cresce, com todo o potencial que esse país tem. Nós precisamos, sim, investir em educação, investir na cultura, investir na saúde, investir no bem-estar do nosso povo. E, para isso, os programas sociais são importantes. E nós temos que ser agressivos nisso. Mas temos que saber vender isso. Mas nós ficamos o dia todo justificando porque a nossa relação com o Congresso, veja lá, o Congresso é contra. Mas, em paralelo a isso, né, nós fizemos um processo, nos últimos 20 anos, um processo muito deletério na política. Nós fizemos com que os movimentos sociais ficassem, no primeiro governo Lula já começou muito claro isso, ficassem quietos, dentro de casa, deixassem de se organizar, de se movimentar. E hoje faz falta isso, porque nós estamos na mão de gente que tem interesses próprios, que representam grandes lobbies, que representam o atraso desse país. E como representam esse atraso? Então, continua o Jean-Marc, que o controle significativo e crescente parcela do orçamento ficou nas mãos daqueles que, no passado, recebiam favores ou mesadas do governo em troca de votos. O poder do Executivo passou a ser dividido entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e, atualmente, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Lira e Alcolumbre se mostraram os mais ousados na chantagem do Executivo, enquanto Mota afia as garras, e, na comparação com os outros, Pacheco parece até um cavaleiro republicano. Não é? É verdade, isso aí é verdade.
E aí nós adotamos, nesse governo, a distribuição do governo, dos ministérios do governo, com esse povo. Com esse povo. Nós ficamos na mão deles, nas mãos deles. E eles assumiram ministérios importantes. Mas eles se queixam, é pouco. Você não deu os mais importantes, você não deu a saúde para nós, que é onde tem muito dinheiro. Você não deu outros ministérios para nós. Você deixou isso na mão do PT. Como vocês fazem isso? Nós queremos máquina, nós queremos dinheiro, nós queremos ter capacidade de nos perpetuar no poder utilizando a máquina do Estado. Nós queremos a oportunidade, eles pensam, de ter outro petrolão da vida. É isso que eles querem. É ter máquinas que eles consigam sugar e botar a conta nas costas do Lula. Então, eles aceitaram os ministérios, mas não entregaram os votos necessários. Olha, observa o detalhe. Parece que a gente não tem essa noção. O que significou lá atrás a gente dar uma segurada nos movimentos sociais, desarticulá-los, transformá-los em meros movimentos que não têm expressão efetiva na sociedade, capacidade de arregimentação de público para trazer na defesa do Brasil, para estar nas ruas. Porque a nossa diferença não adianta ficar chorando, porque eles têm mais estrutura nas redes sociais, as redes sociais é que funcionam. Mas nós não podemos esquecer que o movimento forte de rua, e eles usaram muito isso também, o governo Bolsonaro, com aquelas grandes passeatas, com aquelas grandes... Eles mostraram a força como se o povo tivesse aderido numa luta contra o coisa. E nós não temos essa força. Se nós fazemos movimento na Paulista hoje, é de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Se nós fazemos movimento em qualquer estado, é para 1.000 pessoas, 500 pessoas. Isso é o quê? Desarticulação nossa. É a nossa desarticulação enquanto movimentos sociais, enquanto movimentos organizados. E nós precisamos disso. E não de entregar o ministério na mão deles. E até um paradoxo. Porque, vejam bem, eles estão com ministérios, pega o PSD, tem 3 ministérios. E, ao mesmo tempo, estão negociando com o Tarcísio para ser candidato a presidente, ou com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, estão votando contra a gente no Congresso. E votando maciçamente. Ao mesmo tempo, eles estão lá apoiando a anistia para bandido. Porque, para eles, faz parte do projeto político deles. De estar sempre no poder e usufruindo dos bens de poder. E nós não observamos isso. E, olha, e nós não podemos dizer também uma outra questão, que nesses 2 anos e meio, esse convívio difícil, foi enturvado por escândalos. Estou ainda no artigo do Jean-Marc, por isso que eu chamo a atenção. Vão lá ler esse artigo. Mais uma vez, o fantasma da corrupção entre os aliados, não só os do Centrão, já que o último e mais retumbante teve como centro o PDT, veio assombrar o governo petista. É isso mesmo. Eu falei aqui em programas passados que nós dormimos em cima desse problema do INSS, porque isso pegou na alma do povo. Isso o comerciante ontem lá falou para mim, jogou na minha cara. E com razão. Parece que o problema é do governo Lula. E a gente fala, não, mas o governo Lula foi prender, mas demorou muito. Porque esse assunto não foi um assunto que apareceu de repente e ficou pronto, e ali resolve-se qualquer questão. Esse assunto já estava circulando, já estava rodando há muito tempo. Já era do nosso conhecimento. Do final do governo Bolsonaro já se falava nisso na imprensa. No começo do governo Lula já se falava disso na imprensa. Mas a Polícia Federal... Tá bom, são 2 coisas. Uma coisa é prender os criminosos, prender as pessoas que fizeram os maus feitos. E outra coisa é impedir
que sejam feitos falcatruas contra o povo brasileiro, principalmente contra a população, uma população extremamente sofrida como é a dos aposentados. São coisas diferentes. Então, a atitude de bloquear esses descontos já deveria ter acontecido lá atrás, no primeiro dia do governo Lula, que já era do conhecimento. Já deveria ter acontecido ali. Aí sim, eu caracterizaria como aquilo, esse entulho de coisa foi do passado. Agora eu vim esperar 2 anos e meio para tomar uma atitude. Então parece que a Polícia Federal pegou mais um roubo do governo Lula. Mas o governo Lula permitiu que 2 anos e meio ele continuasse andando. Então, nós temos que estar atentos a essas questões. Nós temos que estar atentos a essas questões. Nós estamos querendo fazer um novo país. Nosso país precisa ser diferente. E a gente tem que ter a capacidade e o poder de questionar, de lutar, de defender novas posições, construir um país muito mais justo, socialmente justo, e não um país mais Faria Limer. E não um país de corruptos. Eles são os corruptos, mas nós que levamos a fama. Pô, para com isso. Para com isso. Está na hora da gente tomar posições. Tomar posições. E talvez partir para o enfrentamento. E não para perpetuar uma situação dessas. Então, vamos lá. É muito importante. Então, dentro daquela conversa que eu tive ontem com o comerciante, que é interessante, me chamou a atenção, né, que parece que o povo, o eleitorado prefere acreditar, como sempre no Brasil, os corruptos sempre se safam. E quem são os corruptos para esse povo hoje em dia? O símbolo da corrupção são os que estão no poder. Lula e companhia. E parece pouco se importar com o fato de que Bolsonaro, e eles não se interessam por isso. E bolsonarismo molharam as mãos sem corar de vergonha em inúmeros escândalos durante o seu governo. Para eles, aquilo é reflexo do governo do PT. E não do deles. Então, percebe? São sutilezas que nós estamos levando para frente que vão ter reflexos em 2026. Me cobra em 2026 se não vai ter. Se nós não vamos ter aqui na testa escrito corrupto. E se o escândalo do INSS não vai estar aqui na nossa cabeça? Se até aquilo que não aconteceu, que foi a questão do PIX, mas que foi ventilado, que não aconteceu, também não vai cair na nossa testa. E aí diz o Jean Marc que essa tática de fazer concessões sem fins ao Congresso da direita, inclusive com os partidos de esquerda votando com a direita em vários projetos, para o governo não ser derrotado, é explicada pela estratégia de buscar promover um crescimento econômico vigoroso, com distribuição de renda e pleno emprego junto, com mais e mais programas sociais beneficiando mais e mais eleitores. Tá? Se ainda estivesse tendo resultado, o povo estaria sentindo, não estaria votando contra. Não estaria essa percepção de que alguma coisa pode estar no ar. Né? Na teoria, essa estratégia permitiria atravessar o diverso árido deste governo e chegar às eleições de 2020 com suficiente popularidade para reeleger Lula e ganhar força no Congresso e governos estaduais para o Lula 4 governar em melhores condições. Mas não é assim que a banda está tocando. E está certo, Jamar. Não é assim que a banda está tocando. Temos que avaliar que o desenvolvimento está sendo promovido e depois olhar para o impacto político e eleitoral dos resultados. Para resumir, não há propriamente um programa de governo, mas sim uma sequência de medidas que perpetuam políticas que já existiam e que têm por fim, essencialmente, um resultado eleitoral. Entendeu? Isso é verdade.
Basta ver a mudança tributária. O que ela fez de efetivo? O que ela trouxe de efetivo para a população brasileira? Ela aumentou a contribuição dos mais ricos? Ela aumentou... Não, ela simplificou o processo, só isso. Né? E o companheiro coloca mais uma questão que acho que é importante colocar. Esse artigo é muito bom e faz a gente ter uma reflexão. O executivo parece atolado em suas contradições internas e amarrado pela correlação de forças extremamente desfavorável no Congresso. E não se vê nesse governo nenhum pálido arremedo de pressão que a sociedade civil e os movimentos sociais foram capazes de fazer na oposição durante os anos Sarney, Collor, Itamar e FHC. Olha aqui, o que nós fizemos de oposição nos governos, nesses governos, nós perdemos, porque nós fizemos com que ela baixasse a bola. E hoje nós não temos unanimidade. O MST hoje critica o nosso ministro. E com razão. Não é sem razão. Porque esse mesmo ministro que o MST acusa, dizem que é muito boa gente, tal e coisa, eu pessoalmente, vivi com ele uma experiência muito ruim. Uma experiência porque você não conseguiu emprego? Não tem nada disso. Não tem nada disso. A experiência minha são experiências políticas. Quando nós estávamos discutindo o Código Florestal, esse indivíduo esteve lá, fez um discurso contra as mudanças que o Código Florestal estava propondo, fez, e eu, muito burro, e falo claramente porque você era burro, eu vou fazer a pergunta, então amanhã podemos contar com o seu voto, deputado? Ele falou, não, amanhã eu voto a favor do projeto. Como é que você é contra e você vota a favor? E ele explicou, porque nós temos que pensar na governabilidade. Tá? E aquele Código Florestal que foi feito é o responsável por boa parte dessa destruição que está havendo nos biomas brasileiros. Por causa de uma mera governabilidade, uma coisa que ele dizia que ele era contra, e que ele foi lá votar, hoje nós temos essa destruição no Brasil inteiro, esses incêndios, essa destruição da mata, essa destruição dos campos, essa destruição total do povo brasileiro, do bioma brasileiro e dos diversos biomas. Veja o Pantanal, o que aconteceu com o Pantanal, veja o que aconteceu com a Mata Amazônica, veja o que aconteceu. Mas não diminuiu, não. Neste governo, não. Como também a questão dos Yanomamis lá não está resolvida, não. E foi um primeiro escândalo que o governo enfrentou, de botar, porque os Yanomamis estavam sendo mortos, as terras estavam sendo invadidas, eles estavam com doenças, eles estavam sendo maltratados. Não sei se eles estão tão felizes assim, não. Era bom verificar. Ele diz ainda mais, Jean-Marc, é preciso rever o caminho da nossa esquerda ao longo do tempo e como ela foi transformada de revolucionária em reformista, de reformista em populista e de populista em eleitoreira. Este é o quadro. Esta é a frase importante dessa análise. Como é que nós, que lutávamos por um país mais justo, socialmente justo, por um país mais equilibrado, mais igualitário, mais sustentável, mais soberano, partimos, então, para um... Não, nós podemos partir para ser reformistas e tal, reformar aqui, ali, mas deixa as coisas como estão. E começamos a jogar dentro do capitalismo uma coisa natural. E fomos sendo, até que hoje nós só discutimos eleição. O que é bom para a eleição e não o que é bom para o povo brasileiro. E para dizer, e nós poderíamos estar num patamar diferente se nós estivéssemos organizados, coisa que nós não estamos. A luta pela liberdade e democracia prevaleceu sobre a luta pela revolução social. É isso que aconteceu. Tá? Tem alguma coisa contra isso? Não, não tem nada contra. Vou lutar por democracia, eu luto todos os dias. Luto isso. Mas eu também luto
por uma igualdade social, pela absorção, pela melhoria das condições sociais do povo. Uma questão, né, que é uma outra questão, ele faz uma análise aqui do PT e tudo mais, isso não é a questão principal. Aí vamos colocar. Uma questão, uma crítica que se faz é o PT preferiu uma constante guerrilha com a mídia e o Congresso, insistindo em testar propostas mais radicais, em geral, para satisfazer a base do partido. Perdeu em quase todos os casos, e pouco a pouco foi abandonando esse gesto mais à esquerda e governando cada vez mais à direita. Olha, para mim não foi nenhuma surpresa. Não foi. Por quê? Porque eu morava em São Bernardo do Campo, onde o PT tinha suas raízes. Conhecia a baixa qualidade de formação da base que depois se tornou a base majoritária do partido. Então, não foi nenhuma surpresa. E ele coloca: as campanhas eleitorais já não são dirigidas por quadros políticos, mas pelo menos cada vez mais incontornáveis marqueteiros. Isso é verdade. A mensagem passa a ser menos importante do que a forma adotada para transmiti-la. Os temas prioritários passam a ser definidos pelas pesquisas de opinião, assim como o comportamento dos candidatos. Com isso, o PT e o resto da esquerda parlamentar vai se dissolver na geleia geral do eleitoralismo. E está certíssimo. Ou seja, nós passamos a ser dominados por marqueteiros. Nós não temos mais utopias a defender, nós não temos mais o que defender de melhoria para esse povo. Nós estamos deixando para trás uma série de bandeiras que nos fariam hoje muito mais fortes. Né? A relação de forças políticas limitou o reformismo do governo, que acabou mantendo as grandes linhas de economia herdadas do neoliberalismo PSDBista. Isso é verdade. Eu nunca vi um governo mais neoliberal do que esse que nós estamos vivendo. Nunca vi. Temperado com programas sociais importantes frente às carências dos mais pobres, mas sem tocar nas questões essenciais, em particular, a ênfase ao apoio ao agronegócio, em franca expansão, enquanto a agricultura familiar for perdendo espaço. Isso não é importante? Importante é produzir soja em quantidade. O agro é pop, o agro é top, o agro é tudo. Mas um agro que não produz comida para o povo brasileiro. Quem produz comida para o povo brasileiro é a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, a pequena agricultura que produz para nós. E que hoje, quando a gente vê plano safra, a gente vê o quê? Grande parte deslocada para soja, para a produção de milho, mas não para milho para alimentação nossa. Milho para produzir álcool, para queimar um tanque de combustível, um alimento nobre. Então, pessoal, essa questão nós temos que trabalhar muito bem. E como temos que trabalhar essa questão? Essa questão não é uma questão simples. Né? Essa expansão no apoio ao agronegócio, nós vivemos na mão deles, eles jogam contra a gente o tempo todo. Daí eu vejo o Lula indo lá para a China, para vender carne, para não sei o quê, levando ele junto. Mas o que eles devolvem para nós? Uma articulação para lutar contra o processo de licenciamento ambiental e aprova aquela PL da devastação.
Quer coisa mais absurda que essa? Quer coisa mais absurda que essa? Lutar contra o país, contra o futuro das nossas futuras gerações. O que é isso? Com o PT no governo, os movimentos sociais, já falei isso agora mesmo, uma base essencial para suas vitórias eleitorais, foram sendo desmobilizados, quer pela convocação de muitos dirigentes para compor a burocracia do Estado, quer pelo mecanismo de cooptação pela participação de seus representantes nos inúmeros conselhos consultivos, criados pelo governo. As lutas reivindicatórias foram substituídas por negociações nos gabinetes, e os movimentos se desarmaram ao longo de 14 anos da esquerda no governo. É verdade. Por isso que nós não temos hoje movimento social organizado, a voz do povo, planejando o futuro desse país. Porque nós somos absorvidos. Empreguismo. Traz ela aqui para discutir no gabinete. Vamos trazer para cá, não vamos fazer ruído. Para que nós vamos para a rua? Para que nós vamos organizar o povo? Para que nós vamos organizar o povo? Deixa as igrejas evangélicas organizarem o povo. Deixa. Hoje eles são 26% no Brasil. Só que tem uma coisa. Eles são 26%, os católicos são 52%. Os católicos também tem uma turma lá também que não é fácil. Mas 26% são deles. Só que eles são ativistas. Eles andam com a bibliazinha debaixo do braço e levando a mensagem para todos os lugares. E a mensagem deles é pró-atraso. É pró-Bolsonaro. É contra o Brasil. E a favor do pastor. Uma outra coisa, a dependência dos mais pobres dos programas sociais gerou uma mudança no apoio eleitoral do PT e do próprio Lula, com os fidelizados até recentemente, e o voto urbano, inclusive nas bases operárias, se perdendo, e com a entrada do pentecostalismo na política, atraindo os setores mais nobres, mais pobres da população, para um voto conservador. Acabei de falar isso. Concordo com o Zé Marcos. Voltando ao tema do propósito do governo Lula 3, temos que concluir que não temos um programa de reforços econômicos e sociais sendo executado. Isso é verdade, é a mais pura verdade. Qual é o programa que existe? Já na Constituição da nossa frente ampla para eleger o Lula, que era importante, nós fizemos uma frente ampla que não tinha programa mínimo. Hoje nós não temos que cobrar. Hoje nós não temos que cobrar desses partidos. Hoje eles conspiram abertamente contra o governo Lula. Eles conspiram concretamente contra o povo brasileiro. Eles jogam o Congresso contra nós, porque não existe uma base programática para fazer. O importante era eleger. A que custo não interessa. E o custo que nós pagamos é muito grande. A esquerda continua buscando o crescimento econômico tal como ele sempre foi, apenas visando, em bom reformismo, uma melhor distribuição de renda. Nada mais verdadeiro. Nada mais verdadeiro. A questão ambiental, em particular, continuou sendo vista como um empecilho ao desenvolvimento e deixada de lado a cada impasse. Para neutralizar inimigos ou atrair aliados, o governo esquece tudo. As crises ambientais que nos afligem anunciam ameaças catastróficas à desindustrialização da economia, a fragilização dos direitos sociais e a uberização do trabalho, o esgotamento paulatino e inescapável das fontes fósseis de energia, entre outras. A aposta do governo está toda colocada em aumentar o PIB e a renda e o emprego, seja como for. Seja como for. Então, é assim que a gente vai neutralizar? Na Semana do Meio Ambiente, essa semana, uma semana antes, nós vimos a Marina Silva, a ministra Marina, que é uma aliada nossa, que é ministra do Meio Ambiente, que o governo usa a ministra como um carimbo de que esse governo é comprometido com as questões ambientais, ser massacrada no Senado.
Se não fosse a altivez dela, ela teria sido massacrada e jogada no chão. No chão. Ela é mais altiva. Ela resistiu aos ataques misóginos e racistas daquele povo atrasado no Senado, inclusive de muitos aliados nossos. E o que me deixou mais revoltado, foi saber que o líder do governo do Senado, por exemplo, Jacques Wagner, entrou na sala, viu, sorriu, virou as costas e foi embora. Quando ele podia entrar lá e fazer um discurso forte em defesa da nossa. Mas afinal ela não é do PT, ela é da rede, então deixa ela se ferrar. É assim? É assim que a gente trata os nossos aliados? É assim que a gente trata as questões que nós dizemos que são importantes para nós? É assim? Desse jeito nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos nos isolar cada vez mais, inclusive da base social. A questão ambiental é, sim, importante para esse país. Nós precisamos de investimentos para recuperar a nossa base ambiental destruída nos últimos governos do passado. Nós temos que recuperar as estruturas que controlavam a destruição do meio ambiente. Nós temos que preparar esse país para nossas futuras gerações. E nós fechamos os olhos. 2 semanas para trás, o agronegócio articula e coloca no ar, e no Senado é aprovada a PL da devastação, destruindo os licenciamentos ambientais. Licenciamento ambiental é importante, sim. Eu preciso que cada setor que quer investir nesse país, e que nós vamos investir nesse país, que a gente pense como um todo, não só como investimento e retorno do investimento. Isso é lógica capitalista pura. Nós temos que ver como é que nós não vamos, ou como é que nós vamos garantir e mitigar os efeitos colaterais que vão acontecer de um determinado investimento nesse país para o seu desenvolvimento. Eu quero buscar petróleo na margem equatorial? Ótimo. Então, prova que eu não vou trazer transtornos ambientais para isso. Use a sua inteligência, a sua tecnologia, o seu desenvolvimento para provar que nós não temos isso. Agora, por outro lado, eu também tenho que ter um governo ágil, isso eu não nego, ágil para receber as informações, burilá-las, trabalhar e soltar. Soltar ou não soltar o investimento, ou exigir mais. Exigir mais informação não é pecado. O pecado é a gente demorar anos para tomar uma decisão de que, me dá mais informação. Nós temos que ter agilidade, temos que ter quadros profissionais, temos que envolver muito mais gente para isso. Então, isso é fundamental. Aqui, a questão, o Jamar continua. O emprego cresce, sobretudo na economia informal, comércio e serviço. E a renda, inclusive, que depende de programas sociais, está sendo corroída pela inflação dos alimentos, para a qual o governo não tem proposta. E pelos gastos nos BETs, o que já torna endividados 75% dos brasileiros adultos. Esse vai ser outro escândalo. Vai ser tornado dos BETs. Está permitindo que Bolsa Família seja usada para pagar BET, para pagar sonhos. Eu tenho aqui um conhecido meu aqui, que vivia de Bolsa Família até outro dia, agora está para de BPC, que está feliz da vida. Ele sai daqui, vai andando a pé, reclamando que está doendo a perna, que está o diabo, tal, não sei o quê, anda 4 quilômetros de estrada de terra, anda mais não sei quantos quilômetros para chegar numa lotérica, para fazer seus jogos. Porque ele sonha no ganho fácil. Ele vai ganhar milhões, ou na loteria, ou nos bets. E com isso ele vai corroendo toda a capacidade dele de sobrevivência. Então, isso é muito importante. Eu acho que muito bem pontuado pelo companheiro João Arco. O anúncio
da adesão do Brasil ao bloco negacionista, o PEP+, deixou os administradores de Lula em toda a parte boquiabertos e desapontados. Os admiradores, não os administradores. E apesar de não ter sido uma proposta governamental, está claro que o governo e o PT negociaram com a Alcolumbre a aprovação da PL dita da devastação, o que derruba praticamente todo o licenciamento ambiental. Não foi por causa da margem equatorial que eles fizeram isso, não. Foi só por isso. Foi pela necessidade que o agro tem de expandir. Expandir sobre terras que hoje estão preservadas. Destrói essas terras anteriores, usa os grileiros e ocupa outras áreas. Esse é um lado. Por outro lado, a questão do petróleo na margem equatorial, que virou uma questão importante. É importante, sim. Acho que é importante. Vamos explorar, vamos explorar. Mas vamos explorar com consciência, com apoio técnico, com trabalho efetivo, para que a gente garanta que nós não vamos provocar um desastre ambiental. Isso a Petrobras está muito bem preparada para isso. O IBAMA não está bem preparado para fazer essa análise e precisa ser preparado para isso. Isso o governo tem que pensar. O governo de coalizão de mentirinha tem a maioria da base se preparando para desembarcar e montar uma chapa de direita ou de extrema-direita com ou sem a família Bolsonaro à frente. Cada movimento do governo está sendo derrubado no Congresso, nas redes sociais e na mídia convencional. Tudo isso sem reação da sociedade, ou de graça à desmobilização e o desânimo. Nada mais justo. Está corretíssimo, Jamar. Estamos reduzidos a um estéril debate dentro da esquerda sobre a inconveniência, às vezes qualificada, de erro tático ou até de traição, de se criticar o Lula ou o governo dando força ao bolsonarismo. E se a esquerda do governo não tem mais proposta nem programa para o país, o que está fora dele também não tem, senão de forma fragmentada. Esse é um problema que eu vivo diariamente, dentro do movimento Geração 68, dentro das entidades que eu participo e tudo mais. As pessoas não admitem que a gente discuta, que a gente apresente uma visão crítica ao que está ocorrendo. Chegam a falar, é a quinta coluna, é o cacete, não é nada disso. Nós estamos querendo fazer e construir um novo país. E esse país precisa de debate, precisa de organização, precisa de nós estarmos na rua, nós estamos falando. O governo Lula precisa dessa força. Hoje ele está montado aonde? Na estrutura que ele montou. Num Congresso fajuto, nos ministérios que jogam contra ele, e numa esquerda que, se o Lula falou, está bem falado. E que não o colocam numa posição de progredir, de avançar, de ver um futuro maior. A nossa visão agora é vamos nos eleger a qualquer custo. Será? Com essa queda que está havendo de popularidade, com essa percepção do povo de que nós não estamos evoluindo, apesar de eles estarem ainda recebendo os Bolsas Família, recebendo uma série de benefícios sociais, nós não temos capacidade para perguntar o que faz 43% do orçamento do Brasil, que é jogado fora anualmente para pagar juros e serviços da dívida. Nós não temos essa capacidade. Cadê a nossa mobilização para isso? Para questionar a qualidade dessa dívida? Para fazer uma auditoria responsável dessa dívida? Não, nós deixamos cada vez mais aquilo engordando. E o Banco Central decide, é mais 1%, é mais 50 bi. E reclama de um programa que custa 20. Isso é custo. Mas jogou 50 fora na semana para no mês. Quanto jogou? Desde outubro, novembro, sei lá quando foi, jogou 4% a mais. Jogou 200 bi. E reclama de 20. Ele reclama de 20. E obriga a tirar dinheiro da educação. O futuro desse país está na educação. Está nos investimentos da ciência, da tecnologia, na inovação.
Esse é o futuro desse país. E não um futuro de vamos só levar as coisas como estão. Vamos continuar mantendo o status quo, mantendo a Faria Lima feliz, contente, alegre. É lógico, eles têm força para derrubar nós, para derrubar a gente. Eles têm mesmo. Como eles têm força? Mas a contraposição, nós deixamos acabar. E não usamos esses 4 anos para fortalecer os movimentos, para trazer os movimentos de volta às ruas, para ajudar mas o Temer tirou uma série de benefícios que tinham os movimentos, então os sindicatos ficaram fracos. Porra! Eu participei de movimentos como 1980, 1969 em São Bernardo, em que o sindicato foi invadido pela direita, pela ditadura, mas que os movimentos sociais fortes mantinham o movimento firme. Para que a população de uma cidade como São Bernardo, Santo André, São Caetano, mantinham esses movimentos fortes. Por que isso? Por que isso? Porque nós trabalhávamos a população, nós trabalhávamos o povo, nós levávamos as mensagens, e eles achavam justo as nossas propostas. Mas hoje a gente justifica tudo a nossa inação nisso, mas a gente não luta para voltar aos direitos dos trabalhadores. Não luta para voltar a empregos devidamente registrados e com garantias para a população brasileira. Nós deixamos circular essas teses da evolução capitalista, do empresário próprio, o cara que toma na orelha e que não tem capacidade de ir para frente, e que vai ser um futuro dependente de programas sociais. Mas sonha que tem a liberdade. Você não tem essa liberdade. Você está sendo explorado, muito mais explorado que qualquer outro. Vocês acham que um Uber não vive a vida inteira trabalhando, que é uma besta, para conseguir um pouquinho de dinheiro? E se ele ficar doente, não tem receita em casa, não. Se o carro bater, também não tem, não. Vai ter que se virar. Aí, e para terminar, o que o governo poderia ter feito com esse governo? Ignorar o Congresso, mobilizar as massas para pressioná-lo? Não creio que, com tal postura, o Lula durasse muito tempo sem ser empichado. Mas a alternativa posta em prática nesse governo também leva para o desastre e perda das eleições. No entanto, faria muita diferença cair defendendo políticas importantes e claras para o povo ou cair enrolado como mosca na teia de aranha, desacreditado e só. É verdade. É verdade. É verdade. Bom, e hoje a esquerda começa a falar numa coisa que é muito importante, que é o projeto do país. Começando pela adoção de um programa de desenvolvimento que abandone o modelo dominante e responda aos desafios das crises que nos assolam e se avolumam a cada ano que passa. Um programa desse tipo implica na busca da ruptura com o sistema capitalista, apontando para um regime mais democrático e socialmente justo. E é preciso aprender que não basta ir para o governo, é preciso ter o apoio político necessário para fazer o que é preciso. É uma ilusão achar que se pode ganhar eleições com estratégias eleitoreiras e governar com uma agenda oculta radicalizada. Como dizia Mujica, ele termina assim o artigo. Mais importante que vencer é convencer, dizia Mujica. Então, eu fiz questão de trazer esse artigo, porque eu acho que esse foi uma das análises mais importantes que eu li nos últimos tempos. Tá? E acho que ele merece esse espaço que foi dado nesse programa. Eu acho que é fundamental nós termos um senso crítico, nos redirecionarmos, se nós quisermos seguir em frente. E na semana do meio ambiente, eu vejo aqui uma mensagem que a grilagem domina 80% do desmatamento da Amazônia em 2025. É isso mesmo. Dados divulgados nesta quinta-feira, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente,
mostram que as florestas públicas não destinadas da Amazônia são hoje o epicentro do desmatamento no Brasil. Entre janeiro e abril de 2005, cerca de 80% de toda a área desmatada no bioma estava nesses territórios que ainda não foram oficialmente destinados para o uso socioambiental, comunidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas. É isso. Dorme que eles ocupam. Especialistas defendem que a regularização dessas terras, que são terras indígenas, são terras de quilombolas, que tem uma prática agroflorestal importante para a manutenção dessas áreas, é uma estratégia-chave para reduzir o desmatamento e conter a crise climática. A proteção dessas áreas antes da COP30 é a oportunidade que o Brasil tem de chegar num encontro apresentando um bom exemplo do mundo, ao mundo. O encontro do COP30, né? Então, é importante essa observação. Mas nós não poderíamos deixar de passar, vou falar um pouquinho do mundo também, tomar uma aguinha também, mas que o genocídio contra o povo palestino precisa ser detido. É uma vergonha o que nós estamos passando agora. O que nós estamos permitindo, esse genocídio contra o povo palestino, e nós viramos a cara contra ele, viramos a cara, quer dizer, não agimos enquanto bloco de nações na defesa daquele povo que está sendo destruído, que está colocado à míngua, que recebe bombas dia e noite, onde famílias inteiras são mortas. Veja o exemplo da médica que perdeu 9 filhos essa semana. E as pessoas não têm capacidade, porque acham que fazer uma crítica ao que Israel está fazendo é antissemitismo, é anti-isso, é anti-aquilo. Para aí. Nós já defendemos vocês do Holocausto, agora não vamos defender que vocês façam um Holocausto contra o povo palestino. Nós questionamos esse posicionamento. E aí o presidente Lula disse que o assassinato de crianças foi um ato vergonhoso e covarde. Não foi só isso, não. Foi muito mais. Foi um ato contra a humanidade. Resultado de uma agressão para privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los do seu legítimo território. Isso que é verdade. O governo israelense usa a fome como arma de guerra para forçar a saída dos palestinos das suas terras em busca de alimentos e abrir caminho para a ocupação. Eles querem ocupação total. E aqueles loucos daquele Trump quer muito mais. Porque ele quer não só a ocupação, como ele quer fazer aquilo um resort, para ele ganhar dinheiro, jogar os cassinos dele lá dentro. Então, é isso que nós estamos na mão. É mais uma ação que afronta a humanidade, que a duras penas ergueu os pilares do direito internacional e da universalização do respeito aos direitos humanos. Não se pode afastar dessas atitudes a responsabilidade dos Estados Unidos, que abastece com armamentos sofisticados e outros apoios bilionários o Estado israelense, histórica ponta de lança dos seus interesses na região. É isso. E falar que o Israel é uma democracia, esquece. É um Estado colonial. Mas o fato de eu dizer isso não significa que eu diga que tem que destruir o Estado de Israel. Mas que ela não é uma democracia, não é. E que ela tem que ser criticada por nós, tem. Isso, sem dúvida, tem. E aí, eu vou passar uma questão. Eu estava no avião indo para o Fórum da Engenharia Nacional, um importante evento que nós fizemos essa semana, e eu li o jornal, eu normalmente leio pela internet, mas eu comprei um jornal no aeroporto e fui ler. E aí eu vi que tinha um artigo do Celso Rocha de Barros, que eu gosto de ler, né? E que ele tocou num assunto que nós tocamos, se não me engano, no programa da semana passada. Ele diz: direita mentiu sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está sob ataque nos Estados Unidos.
Trump está destruindo a autonomia universitária, prendendo estudantes por suas opiniões políticas e ameaçando recusar visto de entrada no país para quem criticar seu governo em redes sociais. A culpa dessa ofensiva autoritária é de quem ficou do lado dos Elon Musk desse mundo, contra os Alexandres de Moraes desse mundo, dizendo que defendia a liberdade de expressão. Se você fez escândalo quando as contas golpistas em redes sociais foram suspensas em 2022, lamento, foi você quem prendeu os jovens estudantes americanos pró-Palestina. Está muito correto. Está muito correto. Se você deu razão aos bolsonaristas contra Alexandre de Moraes, você declarou guerra a Harvard. Se você disse que Elon Musk tinha razão contra o STF brasileiro, ou se opôs aos fact-checkers, você é pessoalmente responsável pelo estabelecimento da censura política na concessão de vistos americanos. Lá como aqui, a questão sempre foi simples. Há movimentos poderosos que buscam destruir a democracia. O bolsonarismo aqui, o trumpismo lá, quando as instituições democráticas reagirem, você ficou do lado de quem? Do ponto de vista prático, é só isso que interessa, filho. Você acha que agiu por princípio, não importa. Seu apego à performance acima da polarização, não importa. Se você ficou com o Jair, Musk ou Trump, você trabalhou pelo autoritarismo do Trump e por coisas infinitamente mais violentas que teriam acontecido no Brasil se o golpe do Brasil tivesse sido bem sucedido. Eu não vou nem fazer comentários sobre isso, nós já falamos disso nos nossos programas. Mas eu fiz questão que vocês lessem isso de outra boca que não fosse a minha. Bom, eu acho interessante a gente ver, e aí, dentro desse movimento, dessa questão mesmo que a gente falou, tem algumas questões que são que é importante a gente dizer, né? Por exemplo, que dentro. Olha o que os Estados Unidos estão fazendo hoje. Ele está fazendo hoje. Rumble e empresa de Trump pedem à justiça que Moraes compense prejuízos que eles tiveram, porque nós pedimos que eles tirassem alguns perfis da rede. Então, eles estão agora acusando o Trump, quando o Moraes tirou essas redes que estavam aqui pregando a não democracia, jogando contra a Constituição brasileira, e que o judiciário reagiu, hoje eles estão querendo cobrar uma multa de R$50 mil por dia que eles ficaram fora do Alexandre de Moraes, investindo contra o judiciário brasileiro, que segue a Constituição brasileira. Tem absurdo maior que esse? Que é outra. Revistas e jornalistas são investigados pela polícia após reportar sobre o delegado de São Paulo. Essa mentalidade que vem do Tarcísio agora. Fizeram análises, fizeram pesquisas, publicaram artigos e agora são investigados pela polícia. É assim que reage a polícia do Tarcísio do Derrite. É assim, lutando contra a democracia. Isso é ir contra a liberdade de expressão. Isso é ir contra as liberdades democráticas, de fazer análise, apontar fatos, porque nenhum dos fatos que foi apresentado eram fatos negativos. Não, eram fatos negativos, mas não eram fatos aleatórios, não eram fake news. Isso é importante. E aí tem a manchete de hoje. A mídia do presidente dos Estados Unidos pede que Moraes pague dano. Quando eu falei em Rambo, não sei o quê, eu estava falando da mídia dele. Essa semana, Bolsonaro fará em São Paulo um intensivão para depoimento ao STF. O Tarcísio vai acolhê-lo aqui, trazer advogados, trazer coisas para que ele vá lá e ganhe coisas. É muito interessante a gente ver essas questões. E, antes de eu terminar, eu vou só comentar uma manchete que eu vi: Marinha expulsa militar por participação nas invasões de 8 de janeiro. Foi o primeiro. O suboficial Marco Antônio Braga Carlos foi expulso da Marinha na quarta-feira, 5. O agora ex-militar é o primeiro membro das Forças Armadas retirado da corporação por participar dos atos golpistas de janeiro de 2023, situação em que houve invasão, depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Este indivíduo, que é um suboficial da Marinha, ele levou 14 anos de prisão. Acima de 2 anos, ele é expulso naturalmente.
E aí entram outras questões que a gente tem que colocar. Primeiro, ele fez provas contra ele mesmo, porque quando pegaram ele dentro do Palácio do Planalto, não sei se foi o Palácio do STF, um deles, pegaram o celular dele. O celular dele tinha fotos de outras pessoas praticando atos vândalos, e ele mesmo. Então ele se autoincriminou. Porque eles entraram lá, agora nós vamos tomar o poder. Nós vamos tomar o poder. Acharam que eles eram os maiores, nós vamos ser promovidos quando Bolsonaro ou os militares voltarem ao poder, porque nós temos que provar que nós estivemos aqui. E agora estão pagando. E vão pagar, porque é assim que tem que funcionar a justiça. Nós não podemos jogar contra a Constituição brasileira, é o mínimo que a gente pode fazer. Bom, para finalizar, agora uma questão até que é uma questão triste, mas eu vi uma manchete hoje no jornal da Folha de São Paulo dizendo assim, que há 80 anos o Brasil intensificava a perseguição a imigrantes japoneses. E esse fato ele tem muita relação comigo, porque eu me lembro lá nos anos 50, eu sou daquela época, né? Eu encontrei com a minha mãe com um japonês na cidade. Ele disse, olha, nós estamos montando uma sorveteria, que foi a melhor sorveteria que teve em Araraquara, era um dos melhores sorvetes que tinha no Brasil. E ele falou, obrigado, madrinha. Eu falei, mãe, você foi madrinha desse senhor? Aí ela me explicou que na época da guerra houve uma perseguição muito forte contra o povo japonês no Brasil. E esse artigo veio me confirmar isso. E, na época, eles tinham um senhor japonês que trazia uma série de jovens japoneses onde eles davam cursos de manutenção da própria cultura, e todos eles sabiam falar japonês, preparando eles para o futuro, que eram filhos de camponeses brasileiros. Um deles, o irmão desse afilhado, uma vez falou que a mãe dele levava ele num bornal aqui nas costas e trabalhando na roça. Era um povo trabalhador. Mas eles foram perseguidos. E foi preso. Eu não me lembro o nome dele, ela me falava o nome dele, o senhor lá. E minha avó e meu avô recolheram todos na casa delas, que era a casa vizinha, na casa deles, para não deixar os meninos soltos, largados na rua e tudo mais. E fizeram algumas ações para que os meninos fossem, para que fosse libertado o senhor. E uma das ações foi batizar os meninos. E a minha mãe foi madrinha do Pedro, que era um dos donos da sorveteria. E eles foram muito respeitados sempre na cidade de Araraquara, sempre foi uma gente trabalhadora. O povo japonês é um povo muito trabalhador. Eles não vieram aqui para fazer revolução contra o povo brasileiro. Eles vieram aqui muito mais para trabalhar a terra e sobreviver. Sobreviver. Esse era o objetivo deles, a sobrevivência própria. E eles estiveram no país durante muitos anos, e estão até hoje. E é um exemplo de um bom povo. Um povo que lutou pelas suas famílias, lutou pelo povo todo. Mas essa história, depois de uns anos, eu fui conhecendo que ela tinha... Desculpa que eu dei um sinal aqui de que eu estava acabando a bateria, eu tive que pegar o carregador, tá? Me desculpem, isso acontece nas produções amadoras, né? Mas também eu não vou deixar de comentar que eles também tiveram perseguições contra italianos no país, contra alemães no país. E eu lembro até de um fato histórico, que aqui em São Paulo se diz muito da rivalidade entre o Corinthians e o Palmeiras. Mas um palmeirense histórico, daqueles que é do Conselho do Palmeiras, mais me falou, não, a grande rivalidade não é contra o Corinthians. A grande rivalidade é contra o São Paulo, os São Paulinos. Porque na guerra,
Eles vieram no parque, a Antártica, que é a sede do Palmeiras, querer levar, arrestar os bens do Palmeiras, inclusive o estádio, porque o Palmeiras se chamava Palestra Itália, né? Então, que aquilo era contra o país. Então, eram os absurdos que eram cometidos durante a guerra. O povo italiano que estava aqui, que era o povo sofrido, que saiu corrido lá da Itália, que vinha passando fome, vinha aqui para pegar a terra e trabalhar, ou para seus negócios e tudo mais, era perseguido. Era perseguido e perdia suas propriedades e tudo mais por causa de uma guerra que ele mal sabia o que estava acontecendo. Lógico que eles tinham lá sua admiração, mas eles não estavam aqui para isso. Mas essa é a história. E eu achei interessante relembrar isso, por causa dessa história, lembrar do que aconteceu com a minha família. Mas foi uma forma da gente terminar esse programa de hoje, trazendo uma lembrança e dizendo que nós avançamos muito essa semana, realizamos o Fórum da Engenharia Nacional, acho que foi um grande marco, e o começo da união das grandes entidades da engenharia em cima de bandeiras comuns, como, por exemplo, nós temos a luta pela regulamentação da profissão, que é a PLM 24, que está no Congresso. Nós temos a luta contra o ensino semipresencial da engenharia, que eu acho que nós devemos acampar, porque não tem sentido formar profissionais para o futuro do Brasil mal formados. Nós temos que trabalhar nessa formação. E o Canal Arte Agora já fez 2 programas ótimos, e eu recomendo a vocês que assistam. Tchau, vamos embora, tá? Um grande abraço.